Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática do Pré-ENEM 2024. Eu sou o professor Áquila e hoje nós iremos fazer resoluções de questões. Veremos algumas dicas, alguns macetes, algumas formas de resolver para otimizar o seu tempo no Enem, porque nós sabemos que o tempo é curto e as questões são longas. Ok? Então vamos começar a resolver algumas questões e pega as dicas que forem dadas nessa aula. Fica com a gente! Primeira questão nós temos aí, questão do Enem 2023, que diz o seguinte: analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão V de x, onde é x² sobre 4 menos 10x mais 105, em que os valores de x representam os dias do mês variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V0, arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real. Nós temos aí ótimo quando o V0 for maior ou igual que 24, bom quando o V0 for maior do que 20 e menor do que 24, normal quando o V0 for maior do que igual que 10 e menor do que 20, ruim se tiver entre 4 e 10 e péssimo menor do que 4. No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Vamos lá, vamos observar uma coisinha primeiro. Vamos marcar aqui algumas coisas importantes. O V de x aqui, ó, muito importante. E a questão, ela pede verificar qual é o menor montante diário V0. Visto isso, nós podemos, fazendo a análise do gráfico, nós teremos um gráfico com a concavidade voltada para cima, onde o x vértice e o y vértice, que são exatamente esses pontinhos aqui, aqui é o x vértice, aqui vai ser o y vértice. É exatamente onde faz a curva nosso gráfico. Esses dois pontos aqui são as raízes da nossa equação. Como ele quer saber o ponto de mínimo, e eu sei que a nossa equação tem a concavidade voltada para cima, então eu preciso calcular o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Só que quem é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde substituindo nós temos, quem é o b? Menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1/4 vezes 105. Cancelando o 4 em ambos os lados, nós temos que o delta vai ser 100 menos 105, ficando igual a menos 5. Substituindo na fórmula do y vértice, teremos menos 5 sobre 4 vezes 1/4. Aqui cancela novamente, ficando menos 5 com menos 5, fica 5 sobre 1, que é igual a 5. E esse 5 aqui é o nosso resultado. Qual seria a classificação no desempenho da empresa? O V0 igual a 5, ele está no modo ruim. Está maior do que 4, mas é menor do que 10. Então, a alternativa correta aqui vai ser letra D. Ok?
Fazendo essa análise, nós calculamos o y-vértice e a partir do y-vértice nós encontramos o V0 igual a 5, ok? Podemos ver aqui nessa questão que é necessário entender como funciona o gráfico, porque quando nós temos aqui o meu A positivo, eu sei muito bem que vai ser concavidade para cima, então eu sei que o meu y-vértice vai ser o valor mínimo, que é o que a questão pedia. Vamos para a próxima questão. A cada bimestre, a diretora de uma escola compra uma quantidade de folhas de papel ofício proporcional ao número de alunos matriculados. No bimestre passado, ela comprou 6.000 folhas para serem utilizadas pelos 1.200 alunos matriculados. Neste bimestre, alguns alunos cancelaram suas matrículas e a escola agora tem 1.150 alunos. A diretora só pode gastar R$ 220 nessa compra e sabe que o fornecedor da escola vende as folhas de papel ofício em embalagem de 100 unidades a R$ 4,00 a embalagem. Assim, será preciso convencer o fornecedor a dar um desconto à escola, de modo que seja possível comprar a quantidade total de papel ofício necessária para a embalagem. E aí, pessoal, essa questão ela quer saber qual a porcentagem do desconto que foi dado, ok? Então, vamos verificar quanto foi esse desconto, se ele está entre 5 e 5,5%, 8 e 8,5%, 11,5% e 12,5%, 19,5% e 20%, ou entre 3,5% e 4%. Vamos lá, nós sabemos que são 6.000 folhas, dividido por 1.200 alunos, nós temos 5 folhas por aluno. Se a quantidade de alunos diminuiu, eu tenho que multiplicar essas 5 folhas pela nova quantidade, 1.150, ficando igual a 5.750 folhas. 5.750 dividido por 100, nós teremos 57,50. Só que nesse caso eu não posso pegar metade de uma embalagem de 100 unidades. Então eu pegaria 58 unidades de embalagens de papel ofício. Sabendo que cada unidade, cada embalagem custa R$ 4,00, multiplicando isso por 4, nós vamos ter 232. Então, o custo é R$ 232,00 com papel ofício. Só que a diretora só tem R$ 220,00. Então, nós vamos fazer o seguinte cálculo do desconto que ela tem que pedir. 232 equivale a 100%. De 232 para 220 são 12. Então, 12 equivale a X%. Fazendo um rápido cálculo, nós temos 232x igual a 1.200. O x dividido, peguei o 232, passei dividindo, ficando da seguinte maneira. X vai ser aproximadamente 5,17. Ou seja, está entre 5 e 5,5. Alternativa A. Nesse caso aqui, nós devemos observar todos os detalhes da questão e o que está sendo pedido no comando da questão, pois temos muitas informações, muitos números, vários cálculos e deve haver um pouquinho de atenção na hora de realizar esses cálculos, tá bom? Bora para a próxima questão. Dirigir após ingerir
bebidas alcoólicas é uma atitude extremamente perigosa, uma vez que, a partir da primeira dose, a pessoa já começa a ter perda de sensibilidade de movimentos e reflexos. Apesar de a eliminação e a absorção do álcool depender de cada pessoa e de como o organismo consegue metabolizar, a substância, ao final da primeira hora, após a ingestão, a concentração de álcool C no sangue corresponde a aproximadamente 90% da quantidade Q de álcool ingerida. E a eliminação total dessa concentração pode demorar até 12 horas. Nessas condições, ao final da primeira hora após a ingestão da quantidade Q de álcool, a concentração C dessa substância no sangue é expressa algebricamente por... Vamos lá. Nós sabemos que C é a concentração de álcool e Q é a quantidade Q de álcool ingerida, ok? Então, nós vamos observar aqui que na questão ela fala que é aproximadamente 90%. Só que nós sabemos que 90% é 90 por 100. Isso é igual a 0,9. 0,9 o quê? 0,9 quantidade Q de álcool ingerido. Então, nada mais, nada menos, essa questão é a mais simples de todas, 0,9 Q. Alternativa correta, letra A. Questão para matar rápido. Essa questão é bastante simples e você não perde tempo nela. Leia a questão, observe o que está sendo pedido e faça. Ok? Vamos para a próxima? Vamos lá. O triângulo da figura é denominado triângulo mágico. Nos círculos, escrevem-se os números de 1 a 6, sem repetição, com um número em cada círculo. O objetivo é distribuir os números de forma que as somas dos números em cada lado do triângulo sejam iguais. Considere que os números colocados nos vértices do triângulo estejam em progressão aritmética de razão igual a 2. Interessante. Nas condições propostas, quais as possíveis soluções para as somas dos números que formam os lados do triângulo? Vamos lá. Nós temos aqui as alternativas, onde 2 delas dá somente uma solução e 3 delas 2 soluções possíveis. Vamos calcular. Observando aqui, uma das informações é que é uma progressão aritmética de razão igual a 2. Então, eu sei que se eu dividir um termo pelo outro, a razão tem que ser 2. Dividindo, fica da seguinte maneira. Vamos lá, os únicos números que obedecem, 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Então, os números que podem ficar nos vértices podem ser esses. Vamos escrever aqui embaixo. 1, 3 e 5, supondo que esses sejam os vértices. Nós teremos, então, colocar os números 2, 4 e 6. Eles podem ficar nas outras partes, onde estão as outras bolinhas. Vamos pensar comigo aqui. Os 2 menores números, 1 e 3, para chegar próximo de onde está o 5, deve ser colocado o maior número, o 6. Então, vamos colocar um 6 aqui. Então, já colocamos o 5, o 1, o 3 e o 6. Sobrando somente o 2 e o 4. O 4 vai ser posto no na segunda maior soma, 5 e 3. E na segunda maior não, na segunda menor, que é esse aqui, o 4. E o 2 vem para cá. Vamos fazer as somas? Essa soma aqui vai dar 10, essa soma aqui 10 e essa soma aqui 5 mais 2 mais 3, 10. Chegamos ao resultado. Bora agora fazer se dá certo com os 2, o 4 e o 6 nos vértices.
Bora lá. 2, 4 e 6. Seguindo a mesma ordem, colocando o menor, o 1 entre os dois maiores, colocando o 3 entre os dois do meio, ok? Então vai ficar aqui. E aqui a gente coloca o 5. Então nós temos aqui a soma. 6 mais 3 mais 2, 11. 2 mais 5 mais 4, nós vamos ter 11 também. E 6 mais 1 mais 4, 11 também. Vamos para as alternativas. Lembrando que nós conseguimos dois resultados, um com resultado 10 e o outro com resultado 11. Vamos lá. Há somente uma solução? Não. Há somente uma solução? Também não. Há somente duas soluções possíveis, uma 7 e a outra 9. Também não. Há somente duas soluções, uma em que as somas de um lado é 9 e a outra é 12. Também não. E duas soluções, em uma que o triângulo é igual a 10 e outra igual a 11. Alternativa correta, alternativa E. Ok? Essa questão, você tem que usar o raciocínio lógico. Trabalhe questões que façam uso do raciocínio lógico para você conseguir pensar em soluções fáceis na hora de resolver questões do Enem. Bora para a nossa última questão? Questão também do Enem 2023. Uma pessoa pratica 4 atividades físicas: caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol. Como parte de seu programa de emagrecimento, essas atividades são praticadas semanalmente de acordo com um quadro que apresenta o número de horas diárias por atividade. Nós vemos aí que ele se exercita de segunda a sexta, caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol. Essa pessoa deseja comemorar seu aniversário e escolhe o dia da semana em que o gasto calórico com as atividades físicas praticadas for o maior. Para tanto, considera que os valores dos gastos calóricos das atividades por hora são os seguintes. Então, nós temos aqui, caminhar é 248 calorias por hora, correr 764, andar de bicicleta 356 e jogar futebol 492 por hora. O dia da semana em que será comemorado o aniversário é, vamos lá, na segunda-feira, ele não anda de bicicleta, joga futebol, corre e caminha. Então, nós temos a seguinte soma. 1 vezes 248, mais 382, porque é só meia hora, ó, então é a metade. E não anda de bicicleta e joga futebol, então vai ser o dobro, 984. Ficando na segunda-feira com 1.614 calorias. Na terça-feira, ele corre só meia hora, caminha só meia hora, então é 124. Ele corre 1 hora, 764. Ele anda de bicicleta meia hora, então é a metade de 356, que é 178. E ele joga futebol durante 1 hora, que é 492. Ficando 1.558. Na quarta-feira, é 1 por 1, pessoal. Não caminha, só corre, anda de bicicleta e joga de futebol. Ele corre 1 hora e meia, bastante, hein? 1.146. Também anda de bicicleta por 1 hora, 356. Joga futebol por meia hora, 246. Ok? Ficando 1.748. Na quinta-feira, ele só corre. Então, 2 vezes, 2 horas, então nós temos 1.528. Fazer de forma direta. E na sexta-feira,
Na sexta-feira, ele não caminha, ele não anda de bicicleta, ele corre somente metade do tempo, 382, e joga bastante futebol. 492 vezes 2,5, que dá 1.230. Somando, então, 1.612. Todos esses são as calorias gastas nessas práticas. E observando aqui, a maior delas é na quarta-feira. Significa que o dia da semana em que será comemorado o aniversário é quarta-feira, pois é o dia que ele consome mais calorias. E essas foram as nossas questões, nossa atividade relacionada a questões do Enem. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha praticado e até a próxima aula do Pré-ENEM de Matemática.